E seguindo nossa leitura do volume 6, de 1901 a 1905, estamos lendo aqui o capítulo sobre sexualidade infantil. No áudio anterior a gente viu até o tópico 5 e agora vamos ler o tópico 6, que está na página 107 da Companhia das Letras. 6. Fases de desenvolvimento da organização sexual. Aqui já tem um asterisco nesse título, que significa o seguinte: também esta seção foi acrescentada em 1915. Continuando. Até agora assinalamos como características da vida sexual infantil que é essencialmente autoerótica, entre parênteses, encontra seu objeto no próprio corpo, fecha parênteses, e que seus instintos parciais se empenham na obtenção de prazer, em geral sem conexão entre si e de forma independente. O resultado do desenvolvimento é a chamada vida sexual normal do adulto, na qual a obtenção de prazer ficou a serviço da função reprodutiva e os instintos parciais sob o primado de uma única zona erógena. Formaram uma organização sólida para alcançar a meta sexual num objeto sexual externo. Organizações pré-genitais. Com a ajuda da psicanálise, o estudo das inibições e perturbações desse curso de desenvolvimento nos permite reconhecer os esboços e estágios preliminares de uma tal organização dos instintos parciais, estágios que constituem ao mesmo tempo uma espécie de regime sexual. Essas fases da organização sexual são normalmente percorridas sem tropeços, revelando-se apenas por alguns indícios. Somente em casos patológicos são ativadas e se dão a conhecer a observação descuidada. Chamaremos de pré-genitais as organizações da vida sexual em que as zonas genitais ainda não assumiram o papel predominante. Até agora conhecemos duas delas, que parecem retornos a estados primitivos de vida animal. A primeira de tais organizações sexuais pré-genitais é a oral, ou, se assim preferirmos, canibal. Nela, a atividade sexual ainda não se encontra separada da ingestão de alimentos. Correntes opostas ainda não estão diferenciadas em seu interior. O objeto das duas atividades é o mesmo. A meta sexual consiste na incorporação do objeto no modelo daquilo que depois terá como identificação um papel psíquico relevante. Um resíduo dessa fase de organização que a patologia nos leva a supor pode ser o ato de chupar o dedo, no qual a atividade sexual desprendida da atividade da alimentação trocou o objeto externo por um do próprio corpo. Nota 58, acrescentada em 1920. Ver sobre os resíduos dessa fase em neuróticos adultos o trabalho de Abraham, Investigações sobre o mais remoto estágio do desenvolvimento pré-genital da libido, de 1916, volume 4, acrescentado em 1924, num trabalho posterior, Esboço de uma história do desenvolvimento da libido. Abraham decompôs tanto essa fase oral como a fase sádico-anal, posterior em duas subdivisões caracterizadas por diferentes comportamentos em relação ao objeto. Final da nota 58. A segunda fase pré-genital é a organização sádico-anal. Nela já se encontra desenvolvido o antagonismo que permeia a vida sexual. Mas os opostos ainda não devem ser designados como masculino e feminino, e sim como ativo e passivo. A atividade é produzida pelo instinto de apoderamento, através da musculatura do corpo e é sobretudo a mucosa intestinal erógena que se apresenta como órgão como meta sexual passiva. As duas tendências têm objetos, mas elas não coincidem. Além disso, outros instintos parciais atuam de modo autoerótico.
Nessa fase, então, a polaridade sexual e o objeto externo já podem ser constatados. Ainda faltam a organização e a subordinação à função reprodutiva, nota 59, acrescentada em 1924. No ensaio referido por último, Abraham chama a atenção para o fato de que o ânus se formou a partir da boca primitiva, blastóporo, das estruturas embrionárias, o que semelha um protótipo biológico do desenvolvimento psicossocial. Fim da nota 59. Ambivalência. Essa forma de organização sexual pode se manter através da vida e atrair permanentemente grande parte da atividade sexual. A predominância do sadismo e o papel de cloaca na zona anal lhe emprestam um cunho singularmente arcaico. Outra característica é que os pares de instintos opostos se acham desenvolvidos de modo aproximadamente igual, o que é designado com o termo feliz introduzido por Breuer de ambivalência. A hipótese das organizações pré-genitais da vida sexual assenta na análise das neuroses e dificilmente pode ser avaliada sem o conhecimento destas. É de esperar que a continuação dos esforços analíticos ainda venha a nos trazer muito mais esclarecimentos acerca da estrutura e do desenvolvimento da função sexual normal. A fim de completar nosso quadro da vida sexual infantil, é preciso supor que já na infância se realiza, com frequência ou com regularidade, uma escolha de objeto que apresentamos como característica da fase de desenvolvimento da puberdade, em que todos os empenhos sexuais se dirigem para uma só pessoa, na qual buscam atingir suas metas. Essa é, então, a maior aproximação à forma definitiva da vida sexual após a puberdade que é possível na época da infância. A única diferença está que na infância a reunião dos instintos parciais e sua subordinação sob o primado dos genitais ou não são obtidas ou o são muito imperfeitamente. O estabelecimento desse primado a serviço da reprodução é, portanto, a última fase percorrida pela organização sexual. Nota 60, acrescentada em 1924, depois, em 1923, eu próprio modifiquei essa exposição, inserindo uma terceira fase no desenvolvimento da infância. Após as duas organizações pré-genitais, fase que já merece a denominação de genital, que mostra um objeto sexual e algum grau de convergência das correntes sexuais para esse objeto, mas se diferencia num ponto essencial da organização definitiva da maturidade sexual. Conhece apenas um tipo de genital, o masculino. Por isso, a denominei estágio de organização fálica, entre parênteses, a organização genital infantil de 1923. Segundo Abraham, 1924, seu modelo biológico é de indiferenciada constituição genital do embrião igual a ambos os sexos. Escolha de objetos em dois tempos. Podemos ver como típico o fato de a escolha de objeto ocorrer em dois tempos, em duas ondas. A primeira tem início entre a idade de 2 e 5 anos e o período de latência a interrompe ou faz regredir. Distingue-se pela natureza infantil de suas metas sexuais. A segunda vem com a puberdade e determina a configuração definitiva da vida sexual. Voltando no asterisco, diz o seguinte, 3 nas edições anteriores de 1920, porque ele coloca aqui, a primeira tem início entre a idade de 2, asterisco, aí ele coloca no final na notinha, 3 e não 2. Então, são entre a idade de 3 e 5 anos. Voltando ao texto, o fato de a escolha de objeto ocorrer em dois tempos se reduz essencialmente ao efeito do período de latência,
mas vem a ser bastante significativo no que toca aos distúrbios do estado final. Os resultados da escolha infantil de objeto se prolongam até uma época tardia. São conservados como tais ou são reavivados na época da puberdade. Graças à repressão que se desenvolveu entre as duas fases, porém, eles se revelam inutilizáveis. Suas metas sexuais experimentaram uma atenuação e agora são o que podemos designar como a corrente eterna da vida sexual. Somente a investigação psicanalítica pode provar que atrás dessa ternura, adoração e estima se escondem os velhos impulsos sexuais dos instintos parciais infantis, agora inúteis. A escolha objetal da época da puberdade tende a renunciar aos objetos infantis e começar de novo, como corrente sensual. A não coincidência das duas correntes tem, muitas vezes, a consequência de não se poder alcançar um dos ideais da vida sexual, a união de todos os desejos num só objeto. Acaba aqui o tópico 6. Tópico 7, página 111, fontes da sexualidade infantil. No empenho de rastrear as origens do instinto sexual, vimos até o momento que a excitação sexual surge a. Imitando uma satisfação experimentada com outros processos orgânicos. B. Pela adequada estimulação periférica de zonas erógenas. C. Como expressão de alguns instintos. Asterisco. No original, trib, também entre aspas. Cuja procedência ainda não nos é inteiramente compreensível, como o instinto de olhar e o instinto de crueldade. A pesquisa psicanalítica, que remonta à infância a partir de época posterior e a observação feita simultaneamente nas crianças, agora se unem para nos indicar outras fontes regulares da excitação sexual. A observação de crianças tem a desvantagem de trabalhar com objetos facilmente mal compreendidos. A psicanálise é dificultada pelo fato de poder alcançar seus objetos e suas conclusões apenas mediante enormes rodeios, atuando conjuntamente. Porém, os dois métodos atingem um grau suficiente de certeza no conhecimento. Na investigação das zonas erógenas, já vimos que essas áreas da pele apenas mostram um aumento especial de um tipo de excitabilidade que toda a superfície da pele tem em certo grau. Não ficaremos surpresos ao saber, portanto, que efeitos erógenos bastante claros devem ser atribuídos a certos tipos de estimulação geral da pele. Entre eles, destacamos sobretudo os estímulos térmicos. Talvez isso nos facilite a compreensão do efeito terapêutico dos banhos quentes. Excitações mecânicas. Também devemos mencionar aqui a produção de excitação sexual por meio de sacudidelas mecânicas ritmadas no corpo, nas quais podemos distinguir 3 espécies de estímulos que agem no aparelho sensorial dos nervos vestibulares, na pele e nas partes mais profundas, entre parênteses, músculos, estruturas articulares, fecha parênteses. Devido às sensações de prazer que assim se produzem, cabe enfatizar que excitação sexual, entre aspas, e satisfação, também entre aspas, podem ser aqui empregados em larga medida, indistintamente, o que nos obriga a buscar depois uma explicação para isso. Portanto, uma prova das sensações de prazer geradas por sacudidas mecânicas do corpo é o fato de as crianças adorarem brincadeiras passivas de movimento, como serem balançadas e levantadas no ar e sempre solicitarem sua repetição. Nota 61. Várias pessoas podem se recordar de que ao balançar sentiam como prazer sexual o ar batendo de encontro aos genitais. Fim da nota 61.
Como se sabe, o ato de embalar é normalmente empregado para fazer crianças inquietas adormecerem. As sacudidelas das carruagens e depois dos trens produzem um efeito tão agradável nas crianças maiores que todos os meninos, em algum momento, desejam se tornar cocheiros e condutores. Eles costumam dedicar um interesse misterioso e de grande intensidade a coisas relacionadas aos trens e, na idade da fantasia, entre parênteses, pouco antes da puberdade, fazem delas o núcleo de um simbolismo refinadamente sexual. Há necessidade de assim ligar viagens de trem e sexualidade procede, evidentemente, do caráter prazeroso das sensações de movimento. Sobrevindo à repressão, que transforma tantas preferências infantis em seu contrário, essas mesmas pessoas, quando adolescentes ou adultos, reagirão com náuseas e balanços e sacudidas. Ficarão terrivelmente exaustas ou estarão sujeitas a ataques de angústia em viagens de trem, protegendo-se da repetição da experiência dolorosa através do medo da ferrovia. Aqui devemos mencionar o fato, ainda não compreendido, de a combinação de terror e sacudidas mecânicas produzir a grave neurose traumática histeriforme. É lícito supor, ao menos, que tais influências, que em intensidades pequenas se tornam fontes de excitação sexual, acarretam uma profunda perturbação do mecanismo ou química sexual quando atuam num grau elevado. Tem um asterisco na palavra química que diz o seguinte: as palavras ou química foram acrescentadas em 1924. Atividade muscular. Sabe-se que uma ampla atividade muscular para a criança é uma necessidade cuja satisfação lhe dá prazer extraordinário. Que esse prazer tenha alguma relação com a sexualidade, que ele próprio inclua satisfação sexual ou possa tornar-se ocasião para excitação sexual. Isso pode estar sujeito a ponderações críticas, que provavelmente se dirigirão também às afirmações anteriores de que o prazer com sensações de movimento passivo é de natureza sexual ou tem efeito excitante. O fato é que não poucas pessoas dizem que experimentaram os primeiros sinais de excitação nos genitais ao lutar ou brigar com companheiros de brincadeiras, situação em que, além do esforço muscular geral, tem efeito o amplo contato com a pele do oponente. A inclinação a disputas físicas com determinada pessoa e, em anos posteriores a disputas verbais, entre parênteses e aspas, amantes que se gostam, se provocam, fecha aspa, fecha parênteses, é um dos bons indícios de que a escolha do objeto recaiu sobre essa pessoa. Uma das raízes do instinto sádico estaria na promoção da excitação sexual através da atividade muscular. Para muitos indivíduos, a ligação infantil entre a luta corporal e a excitação sexual vem a ser codeterminante na direção posteriormente dada a seu instinto sexual. Nota 62, acrescentada em 1910. A análise de casos de abasia, incapacidade de andar, neurótica e agorafobia elimina a dúvida sobre a natureza sexual do prazer no movimento. A educação moderna, como se sabe, utiliza largamente o esporte para desviar os jovens da atividade sexual. Seria mais correto dizer que substitui o deleite sexual pelo prazer no movimento e faz a atividade sexual retroceder a um de seus componentes autoeróticos. Processos afetivos. As outras fontes de excitação sexual da criança estão menos sujeitas à dúvida. É fácil constatar, pela observação direta e pela investigação posterior, que todos os processos afetivos mais intensos, até mesmo as excitações pavorosas, transbordam para a sexualidade.
algo que de resto pode contribuir para a compreensão do efeito patogênico de tais emoções. Na criança em idade escolar, o medo de fazer uma prova, a tensão por uma tarefa de solução difícil pode ser significativa na irrupção de manifestações sexuais e também na atitude em relação à escola, pois nessas circunstâncias surge frequentemente uma sensação de estímulo que leva a tocar os genitais, ou algo semelhante a uma poluição, com todas as suas consequências embaraçosas. O comportamento das crianças na escola, que oferece problemas bastante para professores, deve ser posto em relação com a incipiente sexualidade das mesmas. O efeito sexualmente excitante de vários afetos, nada prazerosos em si, como angustiar-se, apavorar-se, estremecer, mantém-se em grande número de indivíduos também na idade adulta e provavelmente explica o fato de tantas pessoas buscarem oportunidades para sensações desse tipo, desde que determinadas circunstâncias, abre parênteses, o pertencimento ao mundo imaginário, livros, teatro, fecha parênteses, amorteçam a gravidade da sensação de desprazer. Supondo-se que até sensações dolorosas e intensas possuam o mesmo efeito erógeno, sobretudo quando a dor é acompanhada de uma condição que atenua ou mantém a distância, teríamos nisso uma das principais raízes do instinto sadomasoquista, de cuja variedade e composição formamos aos poucos uma ideia, que nota acrescentada em 1924, o assim chamado masoquismo erógeno, esse erógeno entre aspas, ver nota 23 na seção Sadismo e Masoquismo, entre aspas, no primeiro ensaio, parte B, acima. Trabalho intelectual. Por fim, é inegável que para muitas pessoas, tanto jovens como maduras, concentrar a atenção numa tarefa intelectual, num esforço do espírito, acarreta uma excitação sexual concomitante, que talvez seja o único fundamento justificado para a, de resto, duvidosa, a atribuição de transtornos nervosos ao excesso de trabalho mental. Esse excesso de trabalho está entre aspas. Se, após essas amostras e indicações que não foram expostas de maneira completa nem inteiramente elencadas, lançamos um olhar às fontes da excitação sexual infantil, podemos vislumbrar ou reconhecer as seguintes características gerais. Parece haver sido providenciado do modo mais amplo para que o processo da excitação sexual, cuja natureza se tornou, é verdade, realmente enigmática para nós, seja posto em movimento. Dele cuidam principalmente, de forma direta ou não tão direta, as excitações das superfícies sensíveis, pele e órgãos dos sentidos. Do modo mais imediato, os estímulos em certas áreas que designamos erógenas, nessas fontes de excitação sexual, decisiva é provavelmente a qualidade dos estímulos, embora o fator da intensidade, entre parênteses, no caso da dor, não deixe de fazer diferença. Além disso, porém, no organismo estão presentes arranjos que acarretam que a excitação sexual surja como efeito colateral em toda a gama de processos interiores. Tão logo a intensidade desses processos ultrapasse determinados limites quantitativos. O que denominamos instintos parciais da sexualidade deriva diretamente dessas fontes internas da excitação sexual ou se compõe de contribuições de tais fontes e de zonas erógenas. É possível que no organismo nada ocorra de significativo que não forneça componentes para a excitação do instinto sexual. No momento, não me parece possível conferir maior clareza e certeza a essas proposições gerais, e creio que 2 fatores são responsáveis por isso. Primeiro, a novidade de todo esse modo de pensar. Segundo, o fato de que a natureza da excitação sexual nos é inteiramente desconhecida. Mas não quero deixar de fazer 2 observações que prometem abrir amplas expectativas. Diversas constituições sexuais. A.
Assim como anteriormente vimos a possibilidade de basear uma multiplicidade de constituições sexuais inatas no desenvolvimento diverso das zonas erógenas, podemos agora tentar fazer o mesmo, incluindo as fontes indiretas de excitação sexual. É lícito supor que essas fontes contribuem com afluxos em todos os indivíduos, mas não são igualmente fortes em todos, e que o desenvolvimento privilegiado dessa ou daquela fonte de excitação sexual também ajudará na diferenciação das várias constituições sexuais. Nota 64, que diz o seguinte: nota acrescentada em 1920. Uma consequência inescapável dessas afirmações é que devemos atribuir a todo indivíduo um erotismo oral, anal, uretral, etc., e que a constatação dos complexos psíquicos correspondentes não implica um juízo de anormalidade ou neurose. As diferenças que separam o normal e o anormal podem estar apenas na força relativa de cada componente do instinto sexual e na utilização que deles é feita no curso do desenvolvimento. Vias de influência recíproca. B. Abandonando a linguagem figurada que utilizamos bastante ao falar de fontes, essa fonte está entre aspas, da excitação sexual, chegamos à conjectura de que todas as vias de ligação que conduzem de outras funções à sexualidade devem ser transitáveis também no sentido contrário. Se, por exemplo, a posse conjunta da área dos lábios pelas duas funções é a razão de haver satisfação sexual no ato da nutrição. O mesmo fator nos permite compreender os distúrbios da nutrição, quando as funções erógenas da zona conjunta são perturbadas. Se sabemos que a atenção concentrada pode provocar excitação sexual, é plausível supor que, atuando pela mesma via, mas em sentido contrário, o estado de excitação sexual influi sobre a disponibilidade da atenção. Boa parte da sintomatologia das neuroses que eu relaciono a distúrbio dos processos sexuais manifesta-se em distúrbios de outras funções do corpo, não sexuais, e esse efeito, incompreensível até agora, torna-se menos misterioso se representar apenas a contrapartida das influências que regem a produção da excitação sexual. Contudo, as mesmas vias pelas quais os distúrbios sexuais transbordam para as demais funções do corpo serviriam para outra realização importante na saúde normal. Por elas, as forças instituais sexuais se veriam conduzidas a metas, outras que não as sexuais, ou seja, ocorreria a sublimação da sexualidade. Devemos finalizar admitindo que pouco se sabe ainda de certo sobre essas vias, que seguramente existem e provavelmente são utilizáveis em ambas as direções. Finalizamos aqui o texto de fichamento aqui da sexualidade infantil, na página 120 do livro do volume 6 da Companhia das Letras de Freud, de 1901 e 1905.